Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai abordar o tema O futuro da Previdência Social no Brasil. A Previdência tem sido motivo de preocupação mais agravada a partir da prática de desoneração da contribuição patronal instituída pelo governo federal nos últimos 3 anos. Mas, para além desse motivo, que já gera muita preocupação, há 2 outros fatores que também estão incidindo e estão causando também, digamos, essa outra preocupação. O primeiro deles é a expansão do mercado de trabalho, que é formalizado e que, portanto, são novos segurados que ingressam no sistema previdenciário. Além disso, confirma-se cada vez mais, pelo censo demográfico, uma tendência de longevidade na nossa população. Esses fenômenos, atuando de forma combinada, geram um quadro que provoca forte interrogação. E é sobre isso que nós queremos falar para ver quais os desafios que esse quadro lança sobre os especialistas, sobre os governos e qual é a forma de enfrentar esse futuro ainda não totalmente desenhado, não totalmente explicado para os sistemas previdenciários. Para nos falar sobre esse tema, o nosso convidado hoje é o Dr. Guilherme Delgado. Dr. Guilherme é especialista em Previdência, foi pesquisador do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal. Lá ele coordenou, o setor de Previdência Social e, além disso, assessor da Comissão Brasileira de Justiça e Paz na área de Previdência, que é um órgão ligado à CNBB. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Doutor Guilherme, muito obrigado por ter aceito nosso convite mais uma vez. Obrigado mesmo. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar novamente conversando sobre temas tão relevantes. O senhor tem argumentado em seus artigos e nas suas conferências, uma delas recentemente na Câmara, que talvez não tenha caído a ficha do pessoal ligado à área técnica de previdência de que, para além da desoneração, que já é um motivo de preocupação, porque alguém tem que pagar a desoneração, existem 2 outros fenômenos, como dito aqui. Por que é tão difícil cair a ficha nesse sentido? O pessoal da área técnica da Previdência, para eles sim, caiu a ficha. Nessa audiência pública que você se refere, o representante da Previdência, o Rogério Nagamini, ele concordou plenamente com o que eu vou falar aqui. Simplesmente como ele é um funcionário público e a audiência era para tratar de um assunto de governo, ele não questionou as desonerações. No meu caso, não, porque não tenho nada porque ficar com esse tipo de constrangimento. Mas, na realidade, o cair a ficha aí que eu estou me referindo é o seguinte. Há, na conjuntura de uma década, da década dos anos 2000, 2 fenômenos muito positivos do ponto de vista da política social e da melhoria da situação demográfica. Primeiro, vou falar da demografia. A demografia demonstra pelo censo de 2010 que se ganhou mais 3 anos e 4 meses de expectativa de vida média. Isso confirma os censos anteriores, né? A cada censo você tem 3 anos e meio, 4, etc., de aumento na expectativa. Ao mesmo tempo, você tem um outro fenômeno demográfico, que é a redução do ingresso de pessoas no mercado de trabalho pelo efeito da idade. Ou seja, o tamanho da população jovem vai caindo porque você tem uma taxa de natalidade muito baixa. Então você tem um processo de envelhecimento na cúpula do sistema, você tem um processo de escasseamento de mão de obra ativa, jovem, no sistema. Então, esses 2 fenômenos já seriam de acender um sinal amarelo para o sistema previdenciário, no sentido dele que tem que se aprovisionar, porque é um fenômeno previsível. Não é um fenômeno abrupto que vai, da noite para o dia, gerar efeitos catastróficos, como
certa mídia gosta de colocar. Não é assim. Mas ele vai acontecer. Mas ele vai acontecendo, ele vai num lento acumulando. Isso como é que se traduz em termos previdenciários? Se traduz em acumulação dos estoques de beneficiários no sistema. Eles ficam mais tempo. Ou seja, tem mais gente para receber e menos gente contribuindo, já que tem menos jovens entrando no mercado. Exatamente. E essa gente que recebe ou que já está recebendo, fica mais tempo no sistema. Né? E esse é um fenômeno. Agora, outro fenômeno pouco estudado, mas que é talvez mais forte do ponto de vista de efeitos a médio prazo, e médio prazo eu quero datar, médio prazo é na virada dessa década, não é qualquer tempo não. É o efeito muito positivo da enorme expansão do mercado de trabalho havido na década passada e que ainda continua um pouco esmaecido, mas que significou, em termos de volume de gente no sistema previdenciário, só para você ter uma ideia, no censo de 2000, você tinha 31 milhões de contribuintes. No censo de 2010, você tem 52 milhões de contribuintes. Contribuintes no conceito do IBGE, contribuintes em 12 meses. Porque os contribuintes da Previdência são mais do que isso. Porque muita gente que contribui 6, 5, né? Tem também direito ao seguro. Os segurados... Esses que o senhor falou aí não estão nessa conta, então. Os temporários não estão nessa conta? Não estão nessa conta. Não estão nessa conta. Mas também não estão nessa conta aqueles que não são contribuintes, pelo menos do ponto de vista do conceito do IBGE, mas são segurados. Por exemplo, os segurados especiais. Então, a conta dos segurados especiais e mais os contribuintes em 2000 era de 38,8 milhões e em 2010 é de 60,6 milhões. Em termos proporcionais, é como se da população economicamente ativa você tivesse dado um pulo de 50% para 65% de segurados na Previdência em 10 anos. Ou seja, isso é um pulo muito significativo, deve-se à inclusão no mercado de trabalho, mas deve também aos programas de inclusão previdenciária que houve nessa década e que foram atuantes, né? E que continuam atuantes ainda. Bom, então esse é um bom problema para o sistema previdenciário. Por que é um bom problema? Significa que você se aproxima da universalização. Se aproxima, mas ainda tem um terço de gente fora. Um terço de gente da população econômica ainda está fora. Mas há 13 anos atrás era 50% fora. Né? Então, com essa performance de segurados novos, você tem a prazos previsíveis pelos chamados tempos de carência dos benefícios, você tem a demanda por benefício. Então, o tempo de carência é mais longo, 15 anos, das aposentadorias por idade e por tempo de contribuição. Os outros tempos de carência são sempre menores. Por exemplo, o tempo de carência para o auxílio-doença é 1 ano. Né? O tempo de carência para pensão é 0. Né? Tem outros tempos de carência que eu não estou lembrado aqui, mas o fato é que quando você entra na condição de segurado, você tem direitos a novos benefícios do sistema nos tempos de carência determinados. Não é só a aposentadoria, nem só a pensão. Você tem o auxílio-doença, o auxílio-maternidade, auxílio-reclusão, o seguro contra acidente de trabalho. Né? Então, licença-maternidade. A licença-maternidade. A depender da condição dessa massa de segurados, você tem uma massa de benefícios a demandar. Então, o que nós estamos chamando a atenção é o seguinte: o sistema, por razões demográficas e por razões de inclusão, ele está a reclamar uma providência que ela já está na Constituição, artigo 250, que é a formação de um fundo de reserva subsidiário a socorrer o sistema em momentos de ciclo de demanda por benefícios previsíveis. Previsível por quê? Porque se você incluiu 15% da PEA na década passada, que passou, no final dessa década, você deve estar tendo um movimento de afluxo significativo. Né? E esse afluxo significativo com mais tempo de demora no sistema. Portanto, traduzindo em linguagem previdenciária,
chamados estoques de benefícios em manutenção, que é aquele que você paga todo ano, e ele vai se acumulando, eles tendem a se acelerar. Mas isso não é nenhuma, digamos, nenhuma situação inusitada e imprevisível, é totalmente previsível. Para isso você se socorre com fundo de reserva, que está previsto na Constituição, mas para se socorrer no fundo de reserva, você tem que formar um fundo de reserva e torná-lo rentável, né? Então essa é a discussão que é totalmente na contramão das desonerações, que acho que é a pergunta que vocês vão fazer depois. Aí. Antes da gente entrar nessa questão do aumento do sistema, né, se podemos dizer assim, queria tocar um pouco ainda no aspecto demográfico. Essa realidade de uma população mais velha recebendo mais benefícios, em contrapartida, menos jovens no mercado, os jovens entrando mais tarde no mercado, ela é previsível, ela já é uma realidade nos países europeus, países mais desenvolvidos. A única solução para esse problema seria aumentar o tempo necessário para a aposentadoria, ou seja, estabelecer uma idade mínima, como se discute hoje na Europa, né, o aumento dessa idade mínima. No Brasil, nós não temos uma idade mínima no sistema privado, só no sistema público. Essa seria uma solução inevitável ou há outros caminhos para se enfrentar essa questão demográfica especificamente? Olha, você tem... o tema previdenciário é um tema muito apaixonante, porque ele tem um lado técnico, mas tem um lado político e ideológico. Então, a gente não pode se colocar de forma neutra e nem ignorar os dados do concreto, né? Você tem duas maneiras de tratar da questão, digamos, demográfica e da massa de segurados com relação às regras do sistema. Você pode restringir as regras para, digamos assim, manter todo mundo dentro daquela base orçamentária pretérita, ou você pode alavancar recursos adicionais para atender os direitos ou as expectativas de direito dadas. Isso é uma questão, digamos, que envolve direitos sociais e recursos. Direitos sociais onerosos. Alguém vai ter que pagar essa conta, né, para frente. A questão da idade mínima, ela é a questão que tem a ver com um benefício. Sim. É o benefício da... aposentadoria em si, né? Da aposentadoria por tempo de contribuição. Como eu estava falando, você tem 9 benefícios no sistema, né? A aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo que você equacione dessa forma, ela representa 1/3 da despesa do sistema previdenciário. Os outros 2/3 estão fora. Somente 1/3? Então, os outros direitos consomem os 2/3? Então, não é insignificante o argumento da idade mínima, até porque ela já existe no serviço público e, portanto, na prática ela já existe também no sistema previdenciário, porque a lei do fator impõe uma idade mínima na prática. Simplesmente a lei do fator impõe uma idade mínima sigilosa, secreta e, digamos assim, extremamente onerosa. Eu sou favorável à ideia da idade mínima. Nós temos que discutir que idade mínima é essa, mas eu quero dizer o seguinte, ela não é a solução para o problema que nós estamos colocando aqui, porque o problema que nós estamos colocando aqui transcende a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela tem a ver com o conjunto dos benefícios do sistema previdenciário. Mas em outros benefícios também se fala de restrições hoje. O senhor colocou aqui, por exemplo, a questão da pensão, que o tempo de carência hoje é 0. Sim. Né? Se a esposa de uma pessoa que entrou ou o marido, né, de uma pessoa que entrou no sistema hoje, essa pessoa morre daqui a um mês, o beneficiário tem direito à pensão, ou seja, não existe carência. Fala-se muito também em estabelecer uma carência para esse outro benefício, que é o benefício da pensão. Quer dizer, existem alternativas de restrição para os outros benefícios também. Existe um discurso previdenciário ideológico de restrição ao plano de benefícios como antídoto às tendências demográficas e laborais que eu descrevi anteriormente. Eu não compartilho dessa linha.
Eu acho que isso pode ser objeto de tratamento pontual, aqui e acolá, mas mesmo com essas providências que, em alguns casos, podem ser objeto de medidas restritivas, você não resolve o problema. Eu estou falando o seguinte, o sistema previdenciário, só para a gente ter uma ideia, o sistema previdenciário hoje, se você somar o INSS mais o funcionamento público federal, que é de responsabilidade da União, ele gasta acima de 10 pontos percentuais do produto interno bruto. Então, você tem que ter e tem fontes de recebimento, mais ou menos em torno dos 8,5%, tem uma necessidade de financiamento que não é déficit, porque representa a contribuição tributária. Portanto, eu estou tratando esse sistema na virada da década com uma aceleração de demanda por benefícios. Uma aceleração que é previsível. Me parece que os candidatos a presidente da República tinham que responder essa pergunta. O que o senhor está pensando para o sistema de previdência na virada da década? O senhor sabe qual é a dinâmica que ele vai suportar? Ou que vai se dar em função da demografia, em função do mercado de trabalho? Ou esse assunto não está na pauta? Né? Nós vamos responder essas perguntas no próximo bloco aqui no Agenda Econômica, que vai examinar também outros impactos relativos a essa expansão do mercado de trabalho sobre a Previdência, mercado de trabalho formal sobre a Previdência. Continue com a gente.